Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Pesquisadores da Universidade de São Paulo identificaram pela primeira vez no Brasil um caso de morte causada por um fungo super resistente a tratamentos. O aparecimento desses micro-organismos pode ter relação com o aquecimento global. Para entrar nesta coleção de fungos causadores de doenças, é preciso usar roupa especial. Entre eles está o Lomentospora prolificans, responsável pela morte de um jovem de 17 anos no fim do ano passado. Foi o primeiro registro de morte causada por este fungo no Brasil. O organismo dele não lutava bem contra as bactérias e os fungos, e ele já tinha feito infecções fúngicas anteriores, que deterioraram o pulmão dele. Então o pulmão dele ficou com várias lesões antigas e provavelmente algumas delas deviam estar colonizadas com esse fungo. O Lomentospora prolificans dificilmente causa doenças em pessoas saudáveis, mas é agressivo em quem tem problemas imunológicos. O fungo está presente no solo, em plantas e em água poluída. A partir do pulmão, ele entra na corrente sanguínea e pode atacar outros órgãos, como o cérebro e os rins. O uso de fungicidas nas plantações colabora para o aparecimento desses fungos super resistentes. Isso porque, quando o agrotóxico é aplicado, os fungos mais fracos morrem, só que os mais resistentes sobrevivem e se proliferam. A descoberta não é motivo para medo, mas é um alerta para os serviços de saúde que tratam pacientes com baixa imunidade. No quarto, tem que ter uma higienização frequente, não pode ter nada que possa eventualmente estar contaminado, como eu falei, vaso de plantas, né? Então, por exemplo, se um familiar visitar com um vaso de plantas, obviamente ele vai ser barrado. Uma pesquisa feita pelo Banco Mundial revela o impacto que o casamento infantil causa na vida de crianças e adolescentes brasileiros. E chama a atenção para o risco do país não conseguir cumprir a meta da ONU, acabar com esse tipo de união até 2030. O Banco Mundial divulgou os dados de uma pesquisa que mostra: ainda é preciso muito empenho para que o Brasil alcance uma das principais metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a erradicação do casamento infantil. O estudo utilizou dados dos censos de 2000 e 2010 e da PNAD de 2015. O casamento infantil é considerado uma violação dos direitos humanos e põe em risco principalmente a vida das meninas. Tem impactos em termos de saúde, né? Nós sabemos, por exemplo, que as taxas de mortalidade materno-infantil são mais altas, associadas ao casamento infantil, casamento na infância e adolescência, muitas vezes pelo vínculo também bastante grande com a gravidez precoce. Você tem impactos em termos de riscos mais altos de violência doméstica em situações de casamento prematuro. Esses são dados globais. No ano 2000, mais de 21% dos casamentos brasileiros envolveram menores de idade. Em 2015, esse índice caiu para pouco menos de 20%. Traduzindo em números, são aproximadamente 340 mil casamentos infantis por ano no Brasil. Os pesquisadores registram a queda como um dado bom, mas projetam um futuro preocupante. É que nesse ritmo o Brasil não vai alcançar a meta de acabar com o casamento infantil no país até o ano de 2030, prazo que faz parte de um acordo firmado com as Nações Unidas. Amparados pelo resultado da pesquisa, os especialistas apontam algumas medidas que podem mudar essa realidade. Uma das abordagens ou recomendações é justamente uma legislação, um quadro legislativo que proteja e não permita esse tipo de casamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 3 em cada 10 pessoas adultas sofrem com alguma doença reumática. E muitos pacientes estão procurando métodos alternativos para amenizar as dores. A especialista explica que as doenças reumáticas podem ser familiares ou estarem relacionadas ao estilo de vida.
O fato é que antes o reumatismo era chamado de doença de velho, mas hoje já se sabe que os mais jovens também podem ser atingidos. O pai e a mãe com escoliose, o filho tende a ter, mas não é só isso. Existe também o meio ambiente, né? A vida da pessoa. Há 3 anos, Dona Rosenir começou a sentir fortes dores nas articulações. Desde então, faz tratamento com medicamentos convencionais e agora busca métodos alternativos. Eu já tomei muita medicação, fiz fisioterapia, me ajudou muito bem, mas aí eu tomei uma opção de vir procurar o atendimento dela, porque é natural e eu acho que se torna menos agressivo, né? É no poder das plantas, por meio da fitoterapia, que esta especialista recomenda tratamentos alternativos. A gente tenta tirar um pouco do convencional, porque o convencional é sempre um antibiótico, um corticoide, que é agressivo. Outro método que tem sido recomendado para aliviar os sintomas das doenças reumáticas é a acupuntura. A principal ação da acupuntura é na dor. Então, as pessoas procuram a acupuntura principalmente porque elas não querem usar tantos medicamentos para a dor. E como hoje já se sabe que a dor é muito ligada ao emocional, a acupuntura tem um benefício adicional, porque alguns pontos que inclusive são usados para a dor, eles atuam também na ansiedade, no medo, na tristeza. Família. Primeiro, vamos ver alguns sinais. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, neto, neta. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, neto, neta. Agora vamos ver estes sinais em frases que falem sobre este assunto: família. Hoje meu pai acordou cedo, às 5 horas da manhã, para ir trabalhar. Antes de sair, ele deu um beijo em mim, no meu irmão e na minha mãe. Minha mãe levou o meu irmão e eu para a escola. No final da tarde, já anoitecendo, meu pai buscou o meu irmão e eu e voltamos para casa. Minha mãe preparou pra gente um delicioso jantar em família. Um levantamento do IBGE apontou que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Isso porque cada vez mais os idosos estão encarando o envelhecimento com a prática de hábitos saudáveis. A reportagem é de Lidiane Albim. Fala a verdade, você que está aí do outro lado da TV, tem o mesmo molejo da dona Zeisa para dançar um bolero? Então morra de inveja porque essa senhora tem nada mais, nada menos que 84 anos. E sabe qual é o segredo para tanta disposição? Fazer tudo com amor. Você não olhar as pessoas que estão... Olhar pelo sofredor, ajudar as pessoas. É bom anotar essa fórmula se você quiser chegar na terceira idade feliz e com saúde. Até porque a tendência é viver cada vez mais. De acordo com o último levantamento do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 76 anos, um ganho de cerca de 3 meses em comparação com o ano anterior. Achou pouco?
Olha que na década de 40, o luxo de viver muito era chegar aos 45 anos. Mas não é só isso que mudou de lá pra cá. Foi-se o tempo em que ser idoso era calçar o chinelão, botar aquele pijama e ver o passar das horas nos embalos de uma cadeira de palha. Agora, quem chega à terceira idade e passa a viver mais, quer aproveitar o que essa fase tem de melhor. E isso, com certeza, não tem nada a ver com ficar parado. Esta médica desenvolveu um programa de envelhecimento saudável há 6 anos. Ela diz que é preciso comemorar o aumento da expectativa de vida, mas lembra que nem todo idoso passou a viver com mais saúde. A gente vê muitas pessoas de 100 anos, 105 anos, lúcidas, com autonomia, com independência, mas a gente vê pessoas de 62, de 65 num leito de hospital. E isso, infelizmente, é o lado ruim do aumento da expectativa de vida. Só tem um pequeno problemão nessa história. O Brasil não está preparado para essa realidade demográfica. Hoje, existem pouquíssimas políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Tem que ter imediatamente mudanças bruscas, mudança na área da saúde e fazer um planejamento a longo prazo. Mas enquanto as coisas não se ajustam, cada um pode fazer a sua parte para ter uma velhice melhor. A dona Célia trabalhou 32 anos e se aposentou há quase 10. E tá pensando que ela quer passar os próximos anos sem fazer nada em casa? Vai nessa! Para mim não existe idosos. Não, para mim é terceira idade. Casamos, criamos filhos, trabalhamos. Agora é que eu estou vivendo a minha vida. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.